Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa terça-feira da Semana Santa. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 13 do Evangelho de São João, versículos 21 a 33, depois 36 a 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Amados e amadas de Deus, Jesus está à mesa com os discípulos e Jesus fica comovido, fica perturbado e diz: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Jesus será entregue por um daqueles que o seguiu, um daqueles que foi chamado também, um daqueles que foi chamado a ser discípulo e não se tornou verdadeiramente discípulo de Jesus, não se tornou verdadeiramente discípulo do reino. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava encostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Amados e amadas de Deus, aqui encontramos a figura do discípulo amado. O discípulo amado é aquele que reclina a cabeça sobre o peito de Jesus. Quer dizer, aquele que entrou no mistério de Jesus. Judas é o exemplo do discípulo que não entrou no mistério de Jesus, seguiu Jesus, mas não entrou no mistério de Jesus. Aqui o discípulo amado é o exemplo daquele que participa da intimidade de Jesus, que entrou no mistério de Jesus. O discípulo amado é o grande exemplo de discípulo para todos nós. Então o discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Amados e amadas de Deus, uma imagem forte. Jesus dá um pedaço de pão molhado e depois que Jesus dá o pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Judas não se deixou moldar por Jesus, Judas não se tornou discípulo de Jesus e agora vai trair o mestre, agora vai, usando uma expressão de Bento XVI, vai entregar o mestre. Judas é o camarada porco, é o camarada que traiu seu melhor amigo, que traiu o mestre. Judas não entrou no mistério de Jesus, permaneceu na periferia, permaneceu na superfície. O evangelho de ontem dizia que Judas era ladrão, Judas roubava o que colocava na bolsa, Judas trai o mestre. Judas é o exemplo de quem não entrou no mistério de Jesus. Um pouco mais à frente, o evangelho vai dizer: depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Amados e amadas de Deus, mas Jesus já tinha dito antes: o que tens a fazer, executa-o depressa. Judas vai vender Jesus, vai agora entregar Jesus. Continua o evangelho: depois que Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e glorificará logo. Quer dizer, Jesus está falando da sua morte de cruz. Jesus está falando, ele vai ser glorificado, a cruz será o momento da sua glorificação. O evangelho termina com a imagem de Simão Pedro que Jesus diz: aonde ele vai, vocês não poderão ir. E Simão Pedro então que diz a Jesus que ele vai com Jesus até as últimas consequências. E Jesus responde então para ele, ele diz que dará a vida por Jesus. E Jesus responde para ele: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Amados e amadas de Deus, Pedro é um homem frágil, é um homem que quer seguir Jesus, mas é um homem impetuoso, um homem que não é capaz de ir às últimas consequências ainda com Jesus, mas no final da sua vida ele irá. Também ele dará a sua vida por Jesus. Peçamos a graça nesse dia, a graça de sermos como discípulo amado, aquele que vive na intimidade de Jesus, aquele que reclina sobre o peito de Jesus, por isso entra no mistério de Jesus e vive da intimidade de Jesus. E peçamos ao Senhor que nos livre do mal, que nos livre da tentação, que nos livre de cairmos na tentação, que nos livre do mal.
Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.